Tinha um pouco de dificuldade com o meu pai. Fiquei num estágio mesmo deprimente, depressão, não sabia o que fazer da minha vida. Olá, estamos de volta com mais um programa Histórias em Oração. Obrigada a você que nos acompanha com muita fidelidade. E hoje no nosso programa você vai conhecer o testemunho da Alessandra, uma mulher, mesmo sofrendo uma grande perca na sua vida, não perdeu a força e a coragem de lutar e superou. Acompanhe conosco. Meu nome é Alessandra, sou natural de Alfenas, Minas Gerais. Hoje atualmente sou casada, tenho 3 filhos. Moro aqui em São Paulo. Tinha uma família, graças a Deus, bem estável, uma mãe de bastante oração. Tinha um pouco de dificuldade com o meu pai, que não me aceitava em algumas atitudes, em algumas coisas. Não falava comigo, quando falava era só de forma agressiva. Nunca me fez um gesto de carinho, um gesto de amor, nunca fez. E assim, era assim, de eu estar ajudando a minha mãe em casa, se eu estava varrendo a sala, ele chegava e com os pés ele jogava a sujeira tudo de volta. E o meu pai falava com a minha mãe que o problema era eu, né? Eu queria separar o casal. Jesus, eu te peço ajuda. Não, eu peço também a intercessão de São José. São José, teu pai putativo que seguiu você com muito carinho. Sim, com a Alessandra quero te pedir esta ajuda de poder agora nós ser purificados, curados, lavados. Que a nossa alma, o nosso coração, a nossa inteligência, a nossa mente possa se rasserenar neste abandono pleno em Ti, porque você tem o poder de curar, não somente fisicamente, mas de modo particular, curar as nossas tensões inconscientes, que grita contra o Pai, como Alessandra, que não sabia por que ele agia assim. Jesus, cura-nos, salva-nos, ajuda-nos a poder abraçar agora neste momento, junto com os meus irmãos e irmãs que estão escutando comigo a história de Alessandra. Eu te peço de poder mesmo você abraçar-nos, para nos permitir de entender quanto é maravilhoso poder ser tocado pelo amor de Deus Pai. Leva-nos, Jesus, a Deus Pai. Obrigado. Mas graças a Deus vivi bem, depois comecei a estudar, né? Fiz minha faculdade, trabalhava com deficientes auditivos e conheci o pai da minha primeira filha, que hoje tem 17 anos, e no qual eu casei. Quando conheci, ele era dependente químico, nós começamos a namorar e como a minha mãe era uma mulher muito religiosa, eu ia muito com ela no grupo, rezava muito junto com ela e nós começamos a levar esse meu ex-marido para junto da gente, né? Os pais dele não aceitaram, não queriam, achavam a gente muito jovem para casar e não aceitava esse casamento. E eu comecei a ter um namoro do mundo com ele. Me engravidei propositalmente para que os pais deixassem a gente casar. Aí nós casamos, né? E um dia antes da Pablícia, que é a minha filha mais velha, nascer, ele morreu de acidente de carro. Ele estava vindo de uma outra cidade de moto e bateu no caminhão quando ele morreu.
Nós fizemos tudo o que nós podíamos com seu marido, mas o acidente dele foi muito grave. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Tente se acalmar. Eu tô, mas eu tenho uma criança que tá pra nascer. Pensa na criança. Me vi totalmente desamparada, até mesmo porque me lembro quando, na noite que ele morreu, eu fui para casa da minha mãe de madrugada, chorando, e eu fui direto de encontro com o meu pai, porque eu queria que o meu pai me apoiasse. E fui falar para ele que meu marido tinha morrido. Pai! Pai! Acabei de voltar do hospital. Falaram que ele não resistiu. Quem não resistiu? Meu marido. Tá bom. Agora vai dormir e não deixe sua irmã acordar. Mas pai... Vai logo! Isso para mim foi muito sofrido. Vivi um momento muito depressivo da minha vida, muito triste, tive depressão pós-parto. No outro dia o médico já marcou para fazer uma cesariana. Depois disso foi muito difícil, porque fiquei no estágio mesmo deprimente, depressão, não queria minha filha, rejeitei no princípio. Jesus, quanto sofrimento, quantas dores terríveis. Como o que foi para esta tua filha acontecer esta tragédia terrível? O que foi, eu pergunto, para Maria saber e decidir-se para fugir logo no Egito? Quanto drama nela, quanto drama em José, vendo esta criaturinha recém-nascida que devia fugir. Jesus, eu te peço mesmo de poder agora tocar os corações de tantas pessoas que, como ela, como a Alessandra, viveram dramas violentíssimos que chocaram o caminho da vida desta pessoa. Quanta depressão a causa de um acidente de carro que depois a pessoa fica chocada pela vida inteirinha, não acredita mais em nada, sente que a vida não tem sentido, porque perderam as pessoas mais amadas, como neste caso o esposo dela. Jesus, eu te peço mesmo, dai-nos esta graça de poder compreender que devemos nos abandonar nesta vida que é assim sofrida. Jesus, eu quero colocar mesmo o coração de Alessandra e de todas estas pessoas que tiveram sofrimentos e mortes violentas. Quero colocar estes corações no coração teu, porque somente em ti teremos a paz. Então sofri muito. Cheguei a ter noites de pânico mesmo, de horror, de não saber o que fazer da minha vida. E a minha mãe tinha uma amizade muito grande com a Dona Vanja, era uma senhora que fazia parte da Aliança de Misericórdia e que tinha um grupo arco-íris, que é o grupo de leigos, né, que temos hoje em várias cidades do mundo inteiro. E foi muitas vezes na minha casa rezar para mim, né, e eu comecei a participar do grupo. Fui indo várias vezes e me encantei pela obra. Natal e Vida, Missão Thalita Kum 2011, de 12 a 18 de dezembro nas ruas de São Paulo. Música, dança, teatro, louvor, anúncio, shows com Ministério Aliança de Misericórdia, Banda Arcanjos, Gil Monteiro e muito mais. Faça sua inscrição e participe. Informações: www.misericordia.com.br. Missão Thalita Kum 2011 em São Paulo. Estamos de volta com o programa Histórias em Oração e você está acompanhando o testemunho da Alessandra. Mesmo com tantos sofrimentos e lutas e até mesmo a depressão,
ela encontra na sua filha o motivo e a força para poder lutar e recomeçar a sua vida. Acompanhe conosco. Acontecia mensalmente na minha família, na família da minha mãe, os cenáculos, que reuniam todos os irmãos para a gente fazer um momento de oração. E nesses cenáculos, a minha filha já ia tendo uma certa idade e todos os dias, todos os meses no qual acontecia esse cenáculo, ela pedia muito para Deus que ela queria um papai aqui na terra. E eu comecei a rezar, pedindo para Deus que me desse mesmo um marido para que eu pudesse reconstruir minha família, porque eu tinha muita vontade, muito desejo de casar, de construir tudo de novo. Num dia que o Padre Henrique teve no sítio, onde a gente tem os acolhidos. Padre, lá na casa tá super legal. Acho que já tem uns 60 filhos. Poxa, que legal. Lá, aí a gente tá desenvolvendo atividades e tudo mais. Que legal. Sim. Sabe o que eu estou pensando? Sim, Padre. Que você poderia conhecer uma pessoa. Ele falou sobre um advogado que cuidava da parte jurídica da Aliança de Misericórdia. Você poderia só conhecer ela, você não vai perder nada. Não, Padre. Você pode continuar a sua vida. Não, Padre, eu não quero conhecer ninguém. No momento eu fiquei muito brava com ele, né? Porque eu falei, Padre, eu não quero, mas o senhor está escolhendo, arrumando um homem para mim, né? Isso, no momento eu fiquei assim, mas mulher como é curiosa, né? Tentou saber quem que era esse Francisco. E procurei saber e a gente começou a manter um contato. Aí começamos por e-mail, depois ele ia de 15 em 15 dias para Alfenas. A gente começou a namorar, a princípio ninguém sabia, depois com a autorização do padre a gente contou para mais pessoas. E depois de um tempo de namoro, o padre Henrique pediu que nós deixássemos de namorar. Ficasse por 3 meses só como amigos, que era um tempo para a gente se conhecer melhor. Falei, nossa, padre, mas por que isso? Tanto tempo, né? Mas eu confesso que foi o melhor tempo da minha vida de namoro. Nesse tempo que a gente viveu, esse tempo de amigos mesmo, foi um tempo riquíssimo. Que foi um tempo onde a gente conversava muito, a gente trocava as nossas experiências, a gente conheceu profundamente um ao outro e teve a certeza de que era aquilo mesmo que a gente queria. Um momento este muito importante para nós. Você diz para nós de não ter medo, porque a mesma experiência que você, Jesus, fez, você quer que nós podemos viver. Quando você estava lá sofrendo desesperadamente, até que o sangue saía da tua pele, um fato maravilhoso aconteceu. Os anjos vieram para te consolar. Você pede mesmo esta confiança em nós, porque você manda para nós os anjos para consolar-nos. Só posso te dizer, Jesus, com a Alessandra e com todos estes meus irmãos e irmãs que receberam o anjo, de te agradecer. Porque, Jesus, você tem tão bondade para nós que você manda um padre, manda um amigo, manda um da família. Por quê? Porque nós, nas palavras desta pessoa, podemos nos sentir confortados e consolados e podemos levantar finalmente a cabeça. Jesus, manda teus anjos. Manda teus anjos sobre todos aqueles que agora estão rezando comigo, para poder, junto com a Alessandra, se sentir amados profundamente, com uma palavra. Quero te louvar, Deus, por isso. Quero te louvar pela tua maravilha, porque você encontra cada ocasião e pessoa para poder ser de apoio para nós e poder nós caminhar fortes por esta palavra que entra no nosso coração. Muito obrigado, Jesus. A gente teve um namoro de verdade, um casamento de verdade e uma lua de mel de verdade. Porque nós fomos puros mesmo, para o altar, um para o outro, e
casamos, né? Aí os padres que marcaram a data do nosso casamento, foi muito bonito, porque na época o padre Henrique com a Maria Paula fez todo o nosso trajeto, do nosso casamento, depois da nossa lua de mel. Depois que eu casei com o Francisco, aí eu tinha muito medo de engravidar novamente, porque eu ficava com medo, eu tinha na minha cabeça que eu ia viver tudo aquilo que eu vivi na minha primeira gestação. Então eu tinha muito medo de engravidar. E eu me lembro que eu estava num encontro do Padre Antonello na Casa Restaura-me, e nessa época quem me dirigia espiritualmente era o Padre Antonello, e ele sabia da dificuldade, do medo que eu tinha de engravidar de novo. E ele ganhou um travesseirinho nesse encontro de bebê. Aí no final do encontro ele pegou e me deu esse travesseirinho e falou assim: isso é para o seu neném que você está prestes a gerar. Quando ele me disse isso, tudo transformou para mim, porque eu comecei a viver aquele pânico de novo. Aquele pânico de saber que eu estava grávida e tudo ia acontecer de novo. E de fato, depois disso, passado 1, 2 semanas, eu fui ver que eu estava grávida. Realmente eu estava grávida. E eu comecei a viver em choque, porque para mim eu estava grávida, mas meu marido ia morrer e eu ia sofrer tudo aquilo de novo, e eu não conseguia sair sozinha, eu não conseguia deixar o Francisco trabalhar, eu ligava toda hora e eu queria ele perto de mim, e aquilo para mim foi ficando desesperador. E num acompanhamento que o Padre Antonello estava falando comigo, a gente começou a fazer um estudo de tudo isso. Ele começou a rezar para minha cura. Por que eu não queria que o Francisco viajasse, que o Francisco saísse de perto de mim? Porque eu achava que ele fosse morrer e que eu ia ficar sozinha de novo. E foi assim, foi muita oração. Me lembro que o padre rezava várias vezes para mim, para que Deus pudesse mesmo operar. E um dia ele me falou que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida para que essa ferida fosse curada. Fosse como se abrisse mesmo essa ferida e que fosse curando. E que para curar tem que abrir, né? Tem que machucar. Então foi isso que eu percebi que eu vivi nessa primeira gravidez minha. Foi um processo de cura mesmo. Agora mesmo, o meu desejo é, junto com a Alessandra, poder te pedir, não somente para mim, não somente para a Alessandra, mas por todos estes filhos e filhas que comigo estão rezando e que comigo estão participando desta vida tão dramática que viveu esta filha, que você possa mostrar que vale a pena lutar, que não devemos viver das feridas, dos choques, dos dramas, da depressão que anos e anos atrás nos pegou e queria nos matar. Jesus, eu sinto que você agora está tocando muito destes teus filhos e filhas, para confiar que o passado está no teu coração. O passado não existe mais. Cura, Jesus. Cura, sara agora. Liberta. Derrama o teu Santo Espírito. Que neste momento esta mãe, tua mãe, que tanto nos ama, possa nos pegar no seu colo para poder sentir que podemos ter confiança do futuro. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos. Para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Pra deitar, e ao seu redor os animais que ali moravam.
Advento, tempo de preparação para receber o menino Deus, que vem trazer paz e salvação a cada um do seu povo. Simplesmente amar. Chegamos ao final de mais um programa Histórias em Oração e você está acompanhando o testemunho da Alessandra, que recém-casada sofreu a perda do seu marido e ficou com uma criança recém-nascida. Mas agora Deus tem novos planos e um novo caminho para essa jovem. Acompanhe conosco as maravilhas de Deus nesta vida. Meu pai teve um câncer de estômago e quando descobriu já estava bem avançado, mas vivi um momento interessante na doença do meu pai. Percebi que um tempo que meu pai não me aceitava de jeito nenhum, depois que ele ficou doente, era só eu que servia. Ele só tomava remédio comigo. Quando a minha mãe ia dar um remédio, ele cuspia fora. Me lembro que ele pedia para arrumar os travesseiros nas costas dele, e minha mãe ia, arrumava com o maior amor, colocava, encaixava o travesseiro, tudo. Ele ficava bravo porque ele já não falava mais. Eu ia lá, não fazia nada de diferente do que a minha mãe fez. Eu só colocava, empurrava, punha a mão no travesseiro. Aí ele acalmava, deitava e dormia. Algumas horas antes dele morrer, ele estava na cama assim, ele olhou para a mamãe, para minha mãe, olhou para mim e as lágrimas se escorriam no rosto dele. Parece que ele tinha vontade de falar alguma coisa, mas ele não conseguia, ele já não conseguia mais falar. Nessa época ele já não conseguia mais falar. Não sei se ele queria ou se desculpar ou colocar alguma coisa que tinha no coração dele, mas ele não conseguia mais falar. Quando meu pai estava doente, foi o tempo mais próximo que eu tive do meu pai, que eu senti mais próximo do meu pai foi neste tempo. Hoje eu sou imensamente feliz e grata por Deus, por tudo que Ele fez na minha vida, porque Deus proporcionou tudo para mim de uma forma lindíssima. Tenho uma família maravilhosa, tenho os filhos maravilhosos, né? Um marido, super marido mesmo, super dedicado, trabalhador, tem um coração que cabe todo mundo e é um pai exemplar. Eu trabalho na Aliança, comecei trabalhando nas creches, depois eles me pediram que eu viesse ajudar aqui na administração da Aliança e hoje venho ajudando a tentar construir, né, novos caminhos e ajudar na Aliança naquilo que eu posso com as minhas forças, né? Quando pensamos no ano 2000 di começar a Aliança de Misericórdia com o Padre Antonello, Maria Paula, os outros primeiros nossos irmãos, nós sonhamos numa empresa da misericórdia, num mundo, numa fábrica de misericórdia, para poder atender quantas mais pessoas possíveis com toda a criatividade do amor. E aí ainda nós sonhamos com isso. Hoje a Aliança, pela graça de Deus, pela providência, por um milagre que nem nós sabemos explicar, atende 20 mil pessoas de rua todos os meses e 200 mil e mais refeições são distribuídas todo mês, só aqui na nossa região de São Paulo, considerando que estamos presentes em 45 cidades do Brasil. Tudo isso, vocês entendem, exige toda uma administração, implica todo um trabalho de coordenação e nós sabemos que Jesus no Evangelho nos convida a sermos administradores espertos, inteligentes. Ser administrador é saber, né, utilizar da melhor forma possível os recursos que a empresa tem para atingir os objetivos, que são as pessoas. No Evangelho, nós ouvimos falar Jesus que diz que com o dinheiro deste mundo, com aquilo que é corruptível, nós temos que saber administrar para adquirir bens eternos, incorruptíveis. E quem é fiel nas pequenas coisas será fiel nas grandes coisas. Por isso o trabalho da Alessandra e de todos os nossos amigos e irmãos que trabalham nos escritórios de administração da Aliança é um trabalho extremamente importante, necessário e muito precioso. Viu que interessante, não? Como a vida dela parecia marcada por uma dor que não tinha mais esperança, que levava pela depressão. Até os pais não acreditavam mais nela. Mas Jesus acreditou nela e a vida dela se transformou.
Então eu digo para vocês também, antes de dar a bênção, que também você deve acreditar nesta transformação que Jesus quer realizar hoje, através destes testemunhos na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de todas as feridas violentas, os abusos que você pode ter vivido na vida passada. Agora é o momento de você acreditar na potência consoladora e salvadora de Jesus. Ele te quer curado. Ele te quer profundamente transformado em uma confiança total nele, porque do coração dele sai este sangue, esta água que purifica a tua vida. Por isso, eu quero te abençoar por acreditar neste caminho confiante. Abandona-te nos braços de Jesus. E eu te agradeço mesmo porque comigo você participa de todas estas histórias em oração que seguramente estão transformando sempre mais a tua vida. Não digo para dizer, mas porque tantos me dizem isso. Vale a pena viver juntos com todos estes nossos irmãos e irmãs que nos contam a vida para poder dizer, Deus é o nosso Salvador. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, vamos juntos.